Ok, eu acredito que podemos iniciar. Deixa eu começar minha apresentação aqui. Hoje a gente vai continuar no nosso tema de Python e mercado financeiro. Hoje a gente vai realizar as nossas linhas de código, né? Nosso software aqui. Hoje a gente vai voltar um pouquinho mais para a parte das empresas mesmo, para os resultados. Na semana passada a gente falou mais sobre a parte de preços de fechamento, de abertura, dias que foram positivos, no caso da cotação, dias que foram negativos. Nós ficamos voltados mais na parte da bolsa. Hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para as empresas. Nós vamos realizar dentro dos exercícios aqui calcular margens das empresas. Nós podemos tentar também, havendo tempo, calcular margem para todas as empresas da nossa lista e tentar classificar isso de uma forma mais simplificada, o que permite uma comparação bem mais rápida do que se a gente fosse entrar em um site qualquer, por exemplo, o Status Invest, e fosse olhar cada empresa, cada margem operacional, aqui no nosso caso, né? Ou cada dividend yield, cada detalhe. Aqui a gente pode realizar de uma forma muito mais rápida para todas as empresas listadas aqui na B3, ou com as devidas correções, com os devidos ajustes para outros mercados externos também, né? E é isso que a gente vai realizar hoje. A gente vai voltar para as empresas, para o cálculo de margens empresariais. As margens, nós já vimos nas aulas anteriores que dentre os cálculos que a gente pode realizar com os balanços das empresas, um deles é a margem operacional, que é o que a gente vai utilizar aqui, mas isso pode ser replicado para qualquer outro indicador que esteja nos balanços das empresas. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, né, com o professor Alfredo, e hoje a gente vai fazer uma aplicação mais prática disso aqui. O primeiro anúncio, né, hoje é a nossa última aula do nosso curso de mercado financeiro, e eu espero que seja proveitosa essa última aula de encerramento do nosso curso, né? No fim a gente vai fazer outros anúncios. Não sei se o professor Alfredo está aí, mas ele pode também dar alguns anúncios e a gente vai caminhando aqui. Outra coisa importante da gente falar é que as empresas que a gente vai utilizar aqui hoje são somente exemplos para esses exercícios e não representam de nenhuma forma recomendação nossa de compra ou venda de ativos, ok? As empresas que a gente utiliza aqui é apenas para fins didáticos. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é conhecer um pouquinho o site da CVM e realizar o download das informações financeiras do último ano, do ano de 2022, de todas as empresas por meio deste link aí. Não sei se alguém vai acompanhar aí junto comigo, se quiser que eu mande o link aqui no chat, mas esse arquivo ele vai estar lá no Moodle também, eu vou estar mandando para o professor. Inclusive, da semana passada eu acredito que eu não mandei para ele. E eu vou estar mandando esses dois para ele, para a gente fechar o nosso curso, vocês terem acesso aí a esses materiais para o futuro, caso sejam úteis, né? E nós vamos entrar lá no site da CVM, pegar essas informações financeiras do último ano, do ano de 2022, né? E a gente vai extrair os dados das demonstrações da demonstração de resultado consolidado. E a gente vai colocar numa pasta aqui no nosso Google Drive. Aí, posteriormente, a gente vai baixar essas informações financeiras trimestrais, que vai ser esse primeiro item que a gente já fez. E vai coletar os dados da receita total e do lucro operacional do ano de 2022 e 2021. Aqui, como exemplo, a empresa Bombril S.A., e a gente vai conseguir calcular de uma forma automática a sua margem operacional aqui nesse caso, né? Aqui a gente tem a definição da margem operacional, que é a receita da empresa dividido pelo resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Essas são uma das linhas do balanço da parte de resultado, né? O demonstrativo de resultado, DRE.
E a gente a gente vai realizar esse cálculo dessa margem operacional com base no demonstrativo de resultado dessa empresa, Bombril SA. E a gente vai salvar esse demonstrativo de resultado dessa empresa também em uma planilha separada, com base nessa planilha, nesse banco de dados que a gente vai coletar lá da CVM. Ok, então vamos começar a nossa aula de hoje, propriamente. Vamos entrar nesse site lá da CVM, dar uma olhadinha no que tem nesse site. Aqui a gente está no portal de dados abertos da CVM. As companhias abertas, as companhias que possuem capital aberto no Brasil, são obrigadas a realizarem anualmente, periodicamente, né, a publicação das demonstrações financeiras padronizadas. E dentro dessas informações, dentro dessas demonstrações financeiras padronizadas, estão o demonstrativo de resultado, o demonstrativo de fluxo de caixa, as notas, as demonstrações financeiras, estão várias informações empresariais importantes para a tomada de decisão de um investidor, né, de alguém que queira entender o mercado financeiro e entender como que as empresas geram lucro, se essa empresa, se determinada empresa está indo bem ou está indo mal com base em indicadores, né? E essas demonstrações financeiras são muito importantes para isso. Essas demonstrações financeiras, elas sempre são uma foto do passado, então a gente tem que tomar cuidado, né, em pensar, olhar para o passado e projetar um futuro para essa empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente sempre escuta falar, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aqui isso é muito verdadeiro. Companhias que deram muito certo no passado podem não dar certo para o futuro, né? Mas esse é um dos itens que a gente tem para olhar quando a gente vai realizar essa tomada de decisão. Aqui, nesse site aqui, no portal de dados abertos da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, nós temos algumas opções, né? A gente tem o conjunto de dados disponibilizados pela CVM. E aqui a gente tem acesso às demonstrações financeiras entregues nos últimos 5 anos. A gente vai ter o balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, as demonstrações de fluxo de caixa pelo método direto, pelo método indireto, a DMPL, demonstração de resultados não emergentes, a demonstração de resultados, que é o que nos interessa lá nesse caso, e a demonstração do valor adicionado, tudo isso consolidado em uma planilha. Nessas demonstrações são incluídas, além das linhas referentes aos elencos de contas fixas e contas não fixas, né? E aí a gente consegue realizar o download por aqui. Aqui nesse site, a gente tem o link, se eu não me engano, é aqui. Para acessar os dados abertos, está aqui. Formulário das demonstrações financeiras. Esse aqui é de 2018, esse aqui é de 2019, 2020, 21, 22 e aqui o de 2023, né, que vai estar os trimestres desse ano, né, o que já foi demonstrado nesse ano. E aqui a gente tem um dicionário de dados. Esse dicionário de dados, para quem quiser no futuro se aprofundar com a questão de manipulação de dados, engenheiro de dados, essas coisas assim, vai aprender que isso aqui, dicionário de dados, é como os dados estão alocados nesses bancos de dados aqui. E isso aqui ajuda bastante quando você quer entender como que um banco de dados é disponibilizado para você. Aqui, como é um banco de dados relativamente simples, a gente consegue visualizar ele diretamente quando a gente realiza o download dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui para fazer o download dessas demonstrações financeiras do ano de 2022, né? Aqui a gente tem acesso ao URL, que é uma pasta zip, que vai vir todas aquelas informações. Vou realizar o download aqui. E aqui estão todas as informações de todas as empresas de capital aberto, né, possuem capital aberto no Brasil, consolidadas em um único arquivo de Excel. Aqui no caso, né, vai haver somente os números, somente a parte numérica, não vai haver, por exemplo, as notas explicativas, que também são parte muito importante dos balanços periódicos que as empresas publicam, mas a gente já consegue realizar muita coisa com isso.
O que interessa aqui para a gente, lá para o nosso exercício, é a demonstração do resultado consolidado. A gente vai pegar essa demonstração desse resultado consolidado, que é onde está a parte de lucro da empresa, de receita da empresa, de tributos que ela pagou, essa parte. E a gente vai colocar aqui na nossa pasta do Google Drive para que a gente consiga utilizar aqui o Google Colab para manipular esses dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa DFP, né, se é aberta de 2022, e encontrar aqui qual deles é a demonstração de resultado do exercício DRE. Aqui tem um DRE completo. Deixa eu dar 2 cliques aqui, a gente vai abrir no Excel essa planilha só para dar uma olhadinha nela, para ver no que a gente está mexendo. Ela vem dessa forma. Aqui tem uma coluna CNPJ da companhia. Aqui vai vir todos os CNPJs, todas as empresas. A data de referência, ou seja, a que dia que se refere isso. No caso aqui é o referente ao ano de 2022. A versão, a denominação da empresa, né? No caso aqui a primeira empresa dessa lista é o Banco do Brasil. O código CVM dessa empresa. O tipo da demonstração, o grupo, né? No caso aqui é consolidado e demonstração do resultado, que é o DRE. A moeda real, moeda nacional. A escala, que está em milhares, né? A ordem do exercício, aqui no caso é o penúltimo exercício, ou seja, isso aqui é referente ao ano de 2021 e o último é referente ao ano de 2022. E aqui a gente tem a data inicial do exercício e a data fim do exercício, né? Que a gente consegue ver que isso aqui, essa linha aqui, nesse caso, é de 1 de janeiro de 2021 até 1 de janeiro de 2020, até 31 de dezembro de 2021, e aqui 2022. E aí está sendo classificado o penúltimo, o último, que é porque aqui, nessa primeira linha, a gente está falando da receita de intermediação financeira, ou seja, é tudo que a empresa gerou de receita no ano anterior. Aí você pode ver aqui, por exemplo, aqui eu tenho o 3.01. Aqui eu tenho o 3.01.01. Ou seja, é um desdobramento das receitas de intermediação financeira dessa empresa aqui no caso, né? É o Banco do Brasil. Aí dentro dessas receitas de intermediação financeira, essa empresa tem a receita de juros. Ela informa aqui separadamente a receita de juros. E aí ela tem a despesa de intermediação financeira, aí desdobrado dentro das despesas de intermediação financeira, ela tem a despesa de juros e assim sucessivamente para todas as empresas. No caso de uma empresa não bancária, né, aqui tem a Eletrobras, as Centrais Elétricas Brasileiras. Ela vai ter aqui no 3.1 a receita de prestação de serviços, né, receita de venda de bens ou serviços. No 3.2 aqui no caso dela, da Eletrobras, ela tem o custo dos bens ou serviços vendidos, que seria o que ela gastou, né, para prestar esses bens e serviços. E dentro desse custo, né, ela destrinchou em energia comprada, encargos sobre o uso da rede elétrica, combustível para a produção de energia elétrica, construção, pessoal, dentre outras informações que ela julgou importante para colocar nos seus balanços. E aí uma coisa interessante é que tem aqui, ó, ST conta fixa, ou seja, isso aqui quer dizer para a gente que quando estiver com S, sim, quer dizer que sempre o 3.1 vai ser a receita da empresa no ano, no caso aqui, né, nosso, do exercício anterior, do ano anterior completo. Ou seja, sempre o 3.01 vai ser a receita de prestação de serviço ou receita de intermediação financeira, a receita que a empresa teve no último período. Quando tiver não, é porque essa empresa aqui optou por realizar essa demonstração, mostrar esse valor por conta dela, que ela julgou importante por algum motivo. E aí, assim sucessivamente, né? A gente tem o resultado bruto de intermediação financeira, que no caso é voltado para empresas bancárias, e tem as informações para as empresas que têm operações não financeiras. Tem também outras informações importantes aqui. Alguém tem alguma dúvida por enquanto?
sobre como entrar no site da CVM, baixar esses dados aqui. Então vamos continuando. Beleza. Vamos dar uma continuidade aqui no nosso exercício, né? Realizamos o download dessas informações financeiras e nós vamos colocar essas informações que a gente fez o download lá na nossa pasta do Google Drive, para que a gente possa, utilizando o Google Colab, né, realizar as análises dessa empresa, né, que, no caso aqui a gente vai ver a margem operacional. Nós poderíamos também realizar isso dentro do próprio computador, utilizando o Python instalado no seu computador, né? Tem um site acho que é python.org.br, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. E aí vocês poderiam realizar isso sem ter que mandar para o Google Drive. Poderia ser realizado também, mas necessitaria da instalação desse software e a instalação também dos pacotes que são necessários. Poderiam não ser tão facilitados quanto aqui no Google Colab. Então, o segundo passo que baixamos, né, fomos lá no site da CVM, já realizamos o download dessas informações financeiras. E agora a gente vai pegar os dados dessa demonstração de resultado consolidado e a gente vai colocar aqui na nossa pasta do nosso Google Drive. Eu vou aqui na pasta principal, eu já tinha colocado aqui na pasta do Google Drive, é só fazer o upload para cá. E aqui eu tenho a mesma base de dados que eu mostrei para vocês, mas agora já aqui no Google Drive, né? E aqui tem todas as informações que a gente vai precisar para que a gente realize os nossos cálculos lá no nosso Google Collaborate. Beleza. Colocamos os dados das demonstrações de resultado consolidado, né, no nosso Google Colab. E agora a gente vai para o próximo passo, que é coletar o valor da receita total, do lucro operacional e realizar esses cálculos aqui, no caso, o cálculo da margem operacional, né, para essa empresa. Então, o primeiro passo aqui, essas duas linhas de código aqui, elas vão fazer o quê? Elas vão conectar o Google Colab no meu Google Drive e vão transformar como se o meu Google Colab fosse um disco ou um pendrive, alguma coisa assim. Ele vai atribuir uma letra de unidade de caminho, que é como se você viesse aqui na parte do explorador de arquivos do seu computador, viesse nessa parte aqui, computador, você vê como se fosse um disco rígido ou alguma coisa nesse sentido. É isso que essas duas linhas aqui vão fazer, só que aqui no ambiente virtual, né? A gente vai rodar isso aqui. Ele vai pedir uma autorização para que acesse o meu Google Colab, o meu Google Drive, aliás, né? Primeiramente ele vai conectar lá com os sistemas do Google, etc. Aqui eu vou permitir que conecte. E aqui eu vou realizar o login na minha conta. E vou permitir. E aí ele vai rodar isso, né? Perfeito. Então transformamos como se o meu Google Drive fosse um disco ou um pendrive, alguma coisa nesse sentido. E que lá dentro tem, como eu já fiz o upload, né? Só arrastar e soltar no Google Drive. A minha pasta, a minha planilha .csv já está lá, só esperando para ser tratada. Aqui eu estou realizando a instalação de alguns pacotes. Vou falar brevemente sobre alguns deles aqui. O import CSV, ele é utilizado para ler esses arquivos do tipo CSV, que são essas planilhas que a gente utiliza para utilização nos softwares, etc. CSV porque são valores separados por vírgula. Se você conseguisse abrir essa planilha, aí dando uma explicação técnica, um pouco técnica, se você conseguisse abrir essa planilha em um arquivo de texto, todos os valores de cada célula estariam separados por vírgulas, né? Estaria, por exemplo,
o CNPJ da companhia, vírgula, essa informação aqui, essa data, vírgula, assim sucessivamente. E ele é um formato mais tranquilo de utilizar na parte de programação, etc. Né? Por isso que a gente não utiliza o formato .xls, que é o formato base do Excel, proprietário do Excel. Aqui a gente vai utilizar o Pandas também, que tem algumas questões de dados. O NumPy para criar gráficos e coisas e cálculos matemáticos. O Matplotlib, talvez algumas desses pacotes a gente talvez não utilize todos eles aqui hoje, né? Eu fui incluindo os pacotes e acaba que eu tirei algumas coisas, incluí algumas coisas e pode ser que a gente não utilize todos eles. Mas de qualquer forma a gente vai rodar todos eles, né? Como a gente está num ambiente virtual, a gente não precisa de pensar, ficar preocupado aqui com o desempenho virtual. Perfeito. Transformamos o meu Google Drive, pensando no começo, né? Realizamos o download da nossa pasta, nosso banco de dados lá da CVM. Transformamos o meu Google Drive em um disco, como se fosse um disco, uma espécie de disco para esse ambiente aqui do Google Colab. Importamos alguns pacotes. Temos alguma dúvida até agora? Tem alguma questão que eu possa sanar? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar aí, me interromper, pode me interromper à vontade, que a gente vai sanando as dúvidas aqui. Aqui, após a gente realizar a instalação desses pacotes, eu coloquei aqui interrogação, um ponto de exclamação, ls fmydrive, para me verificar quais são os arquivos que tem na minha pasta meu Drive, né? Que seria essa página inicial aqui do Google Drive. Assim que você abre o Google Drive, você entra nessa pasta aqui. E aí tem alguns arquivos nessa pasta, e um deles é o que a gente quer, que é o DFP se aberta, DRE completo 2022.csv, que é o nosso arquivo, nosso banco de dados. Então, sabendo o caminho desse arquivo, a gente vai guardar, entre aspas, esse banco de dados, tudo que está dentro desse banco de dados, em uma variável. Nós vimos lá na nossa aula anterior o que é uma variável, né? É tipo como se fosse uma caixinha que guarda informações. Nesse caso aqui, a gente vai guardar todo esse banco de dados nessa variável chamada base. Base pd.read, ou seja, vai ler todo esse banco de dados no formato de CSV. E esse banco de dados está localizado neste caminho aqui, né? fmydrive, DFP se aberta, etc, etc, que é o nome do arquivo, né? Isso aqui é só o nome do arquivo que a gente pega aqui na nossa pasta do Drive, né? Aí a gente vai guardar isso nessa variável base. Vamos exibir essa variável base só para a gente dar uma olhadinha em como ela está, né? Aqui a gente tem a mesma coisa que a gente já viu anteriormente, né? Só que aqui ele está organizado aqui para dentro do Google Colab, né? Aqui está exibindo o CNPJ, data de referência, versão, denominação da CIA, todas as informações que a gente precisa para realizar os cálculos, né? E aqui, outra coisa interessante, cadê você? Tinha aparecido aqui. Tá de cá. A gente tem nesse banco de dados 31 mil linhas e 15 colunas, ou seja, é bastante dado para a gente tratar, né? No caso aqui, o nosso exercício está pedindo o seguinte. Ele está pedindo para mim coletar o valor da receita total e do lucro operacional do ano de 2022 e 2021 para a empresa Bombril S.A. e calcular a margem operacional. Beleza. A empresa Bombril S.A. ela tem um CNPJ, ou seja, a gente pode encontrar a empresa Bombril S.A., separar deste banco de dados, dessa base de dados, a empresa Bombril S.A., classificando o CNPJ CIA
com o CNPJ da Bombril S.A. Eu poderia utilizar também a denominação CIA, só que eu acredito que o CNPJ é mais tranquilo para a gente utilizar aqui. Ou seja, como que a gente faz para separar dessa base, né, dessa variável, somente o CNPJ CIA que corresponde à empresa Bombril. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o CNPJ da Bombril, né? A gente vai entrar lá no site da Bombril de Relações com Investidores para conseguir essa informação. Aqui a gente colocou Bombril RI. Normalmente a gente sempre encontra o site de Relações com Investidores das empresas, colocando o nome da empresa e RI. Aqui a gente já tem uma dica de qual site, né? Aqui a gente tem os resultados da Bombril. Para a gente ver o CNPJ, basta a gente abrir alguma dessas informações aqui. Aqui no ITR deve ter o CNPJ dela, a informação trimestral dela. E aí, com esse número de CNPJ, eu consigo colocar lá na minha base de dados e separar, aí neste caso, para essa empresa específica. Mas se caso eu quisesse calcular para todas as empresas, eu não precisaria nem de separar, realizar essa separação, poderia calcular de uma vez. Aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar o CNPJ aqui da Bombril de uma forma fácil. A gente entrou no site de RI dela, né? Vamos pesquisar aqui CNPJ, se sai. CNPJ, declaração dos diretores. Diretores estatutários da Bombril, aqui temos o CNPJ da empresa. A gente copia esse número de CNPJ, no caso a gente vai querer fazer especificamente para essa empresa, e cola, guarda esse CNPJ. Eu guardei na área de transferência, a gente vai utilizar ele aqui embaixo. O primeiro filtro que a gente vai fazer então é de fato o filtro de CNPJ. Para a gente realizar este filtro, eu vou guardar isso em uma variável chamada filtro 1. Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem melhor, visualizarem melhor. Filtro 1 vai ser base. Base é tudo isso aqui, toda essa parte aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que vai ficar melhor para a gente visualizar. Base é todo o meu banco de dados inicial, que eu guardei nessa variável, né? Eu vou querer base CNPJ CIA, que é a coluna, né? A gente viu lá dentro das colunas. A coluna CNPJ CIA, a coluna dos CNPJs. E eu vou querer de base CNPJ CIA todos os CNPJs que são iguais ao CNPJ da Bombril, que é o que a gente coletou lá nos resultados trimestrais da empresa, né? A gente conseguiu o CNPJ de uma forma bem tranquila. Isso vocês conseguem também de uma forma sempre bem tranquila. No caso, a gente colocou o CNPJ aqui da empresa entre aspas e a gente vai querer que isso seja separado desse banco de dados, somente o CNPJ da Bombril. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que ficou, uma ponta solta, alguma coisa? Então vamos continuando. Ok. Então, quando eu rodar isso aqui, eu vou separar de todo o banco de dados inicial que eu peguei lá da CVM, coloquei no meu Google Drive, guardei uma variável chamada base, todo esse banco de dados, e por meio dessa linha aqui, eu consigo realizar a separação somente da empresa Bombril, né? E aí os dados Bombril estão aqui separados, né? Aqui eu tenho somente os dados da Bombril, né? A gente vai verificar aqui embaixo que ele tem bem menos linhas que o banco de dados original, né? O banco de dados original tinha lá para as 30 mil linhas. Aqui a gente tem somente 112 linhas, né? Ou seja, corresponde somente a uma empresa, no caso, a Bombril S.A. Ok. Guardamos todas as informações nessa variável aqui, dados Bombril. Essa variável aqui, dados Bombril, possui apenas os dados da Bombril. Um exercício aqui que eu tinha pedido, tá aqui, ó, guardar esse demonstrativo de resultado do exercício da empresa em uma planilha.csv. Nós fizemos isso na última aula, não sei se vocês lembram.
aqui a gente pode realizar essa transformação, guardar esses dados no formato CSV por meio disso aqui, utilizando isso aqui. Eu consigo guardar os dados dessa variável, que estão nessa variável, que é um banco de dados, em uma planilha .csv que eu consigo utilizar no Microsoft Excel ou em outros softwares que eu criar, ou softwares terceiro também, né? No caso aqui, como que é a sintaxe dessa para mim guardar em uma planilha .csv? Eu começo com o banco de dados. No caso aqui eu tenho dados Bombril, é o meu banco de dados. Ponto to CSV, ou seja, eu vou mandar isso aqui para uma planilha CSV. Eu abro parênteses, abro aspas, coloco o caminho que eu quero que onde que eu quero essa planilha, né? Onde que eu quero que essa planilha seja criada, onde que o software vai criar essa planilha para mim. Eu vou criar no FMyDrive, lá na minha pasta do meu Google Drive, e ela vai se chamar DRE Bombril sa.csv. E encoding o TF8. Esse encoding é como o computador vai ler os caracteres. Isso é uma questão técnica, aí vem lá do Unicode, é uma questão... Mas, em resumo, é como o computador realiza a leitura de dados de letras, como o computador entende as letras, né? Entende letras, caracteres especiais, etc. Ou seja, dessa forma aqui a gente consegue guardar os dados Bombril que a gente separou dessa planilha, dessa base aqui enorme, é uma planilha CSV. Vamos rodar ele aqui. Ele deu um erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu não posso salvar esse arquivo em um diretório que não existe. Por que esse diretório não existe? Será que esse barra aqui está atrapalhando? Eu acredito que está, porque S/A, né, é o mesmo barra de separação aqui, então é melhor eu não colocar esse barra, vou colocar só SA. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, ó. Era exatamente isso. Então, se eu for no meu Drive, eu vou encontrar lá uma planilha DRE Bombril, que vai ter somente os dados da empresa Bombril, aqui nesse caso, né? Isso é uma das várias coisas que a gente pode fazer, que a gente está mais numa aula expositiva, tranquila, mas isso aqui tem potencial enorme de automatização. Você pode também coletar de anos anteriores, unir isso aqui tudo. Como a gente viu lá no site da CVM, você consegue ver os dados de 5 anos anteriores, ou seja, você pegar 5 anos de todas as empresas da Bolsa, calcular todas as margens dela, por exemplo. Isso já elimina bastante trabalho do investidor, né? Como coleta de dados. E isso aí, se caso você não quisesse realizar por meio desse software que é gratuito, né? E algumas linhas de código bem tranquilas você conseguiria, você teria que pagar aí uma mesa e um terminal, e esses terminais têm um preço muito, muito alto, que a gente consegue realizar com algumas linhas de código, algum conhecimento, de uma forma bem tranquila, por meio do Python, que é muito importante para o mercado financeiro. Então aqui a gente tem a nossa planilha, né, dados DRE Bombril. A gente tem o DRE do penúltimo ano e do último ano, no caso aqui da empresa Bombril, somente da empresa Bombril, né? Como a gente viu lá, ele tem 113 linhas, né? No caso aqui 112 mais a linha 1, né, que dá 103, que é essa linha aqui, é a linha dos títulos, né? E ele conta isso aqui também como linha 0, então lá ele estava mostrando 112 linhas, possivelmente. E é uma das coisas que a gente consegue realizar com o Python, né? Beleza, guardamos esses dados dessa forma aqui, utilizando essa linha em uma planilha CSV. Vocês podem ver que aqui a gente está utilizando códigos bem tranquilos, bem simples, não passando aí de 3 linhas em cada célula. O segundo item, vamos ver o segundo item do nosso exercício de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma questão que a gente possa tratar aqui? Se caso alguém quiser
pode me interromper aí à vontade, ok? Esses códigos eu vou mandar hoje ainda para o professor Alfredo. Eu acho que eu não mandei o código da semana passada. E eu vou mandar ainda hoje para que ele coloque lá no nosso Moodle, né? Então, dando continuidade aqui, beleza, fomos no site da CVM, baixamos todas as informações financeiras do último ano nesse site aqui, extraímos os dados das demonstrações financeiras dessa planilha, colocamos no Google Drive de uma forma aí, tranquila. Coletamos para a empresa Bombril o DRE dela, salvamos isso numa planilha CSV separada. E agora o próximo item aqui é a gente coletar o valor da receita total e do lucro operacional do ano de 2022 e 2021 da empresa Bombril e calcular a sua margem operacional, né? Acredito aqui que para os 2 anos, né? E a margem operacional, aqui ele já dá a fórmula para a gente, é a receita de venda de bens e serviços, que é o item 3.01 dessa planilha, dessa pasta que vem para a gente, né? Deixa eu abrir ela aqui de novo. Aqui tem o código, né? 3.01 e o outro é o 3.05, que é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Cadê você? 3.4, 3.05, tá aqui, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Uma coisa legal é que sempre, aqui nesse banco de dados, sempre 3.01 será a receita de vendas de bens e serviços, porque aqui a gente tem que essa conta é fixa para todas as empresas, então isso facilita bastante o nosso serviço com a manipulação desse banco de dados, porque a gente sabe que sempre 3.01 vai ser a receita da empresa. Então, se a gente quiser fazer uma comparação relativa com duas coisas, que é o que a gente está calculando aqui, 3.01 sobre 3.05, se a gente quiser realizar isso para várias empresas de uma vez só, a gente consegue de uma forma tranquila, justamente porque são contas fixas, né? Então, sempre 3.05 vai ser o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Ok, então vamos primeiro coletar o valor da receita e do lucro operacional, né? Esses dois valores do ano de 2022 e 2021, né? Eu disse no começo da nossa aula, a ordem exercício penúltimo refere-se ao ano de 2021 e último refere-se ao ano de 2022. Então aqui ele vai querer, no caso, para essa coluna, penúltimo e último. Então vamos dar andamento aqui. Já salvamos aqui, chegamos até aqui. Beleza. Aqui eu estou realizando um outro filtro, só que agora dentro do banco de dados, eu estou guardando aqui, né, uma variável filtro 2, é que eu estou pegando o banco de dados Bombril, né, dados Bombril, que eu guardei, que foi com base no filtro, né, no CNPJ que eu realizei anteriormente. Esse dados Bombril é o mesmo que a gente guardou na planilha, né, de .csv. E eu estou buscando aqui para dados Bombril, no CD Conta, a coluna CD Conta, que é onde estão esses pontinhos 3.01, etc. Eu estou buscando lá somente, filtrando, né, guardando nesse filtro aqui, somente os itens 3.01, né? E eu estou guardando isso em receita Bombril. E quando eu rodar isso, vai me aparecer aqui duas linhas, o último e o penúltimo, né? Justamente a receita do ano anterior, né? do último período, e do penúltimo período, né? Aqui a gente tem penúltimo e último, 3.01, e o valor da receita de bens ou serviços prestados por esta empresa, né? E nós vamos fazer a mesma coisa, no caso, para o resultado operacional de Bombril. Só que nesse caso, a gente vai guardar uma variável chamada filtro 3. Nós vamos guardar aqui dados Bombril, com base também na CD Conta que a gente fez aqui, né? CD Conta é isso aqui, essa coluna aqui.
e nós vamos filtrar o 3.05, que é o resultado operacional de Bombril. A gente vai rodar e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o anterior. Ele vai retornar para a gente duas linhas, que são o resultado operacional de Bombril do ano de 2022 e o resultado operacional de Bombril do ano de 2021. Perfeito? E aqui a gente consegue ver o último, penúltimo, que é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, né? Esse número está assim porque ele é um número bem grande, né, pelo visto aqui. Então ele está em um número exponencial, mas quando a gente realizar os cálculos, ele vai apresentar tranquilamente aí para a gente. Vamos retornar aqui para nossa aula, todo mundo de volta. Fizemos a pausinha para tomar um cafezinho, tomar uma aguinha. Vamos agora caminhar para o fim da nossa aula. Então, fazendo uma breve... Tá todo mundo aí já, né? Espero que esteja todo mundo aqui de volta. Então vamos caminhar agora pro restante da nossa aula de hoje, né? Sobre o Python e mercado financeiro, essa ferramenta aí muito importante para o nosso conhecimento, né? Tanto no meu caso para engenharia de produção, no caso de vocês também para conseguirem realizar coletas de dados mais fáceis aí, tanto nas suas atividades profissionais como aqui para as questões do mercado financeiro, né? Muito importantes aí. Dando continuidade aqui na nossa aula, falando um pouquinho sobre o que a gente já viu hoje, né? Só uma breve recapitulação. Vimos como salvar, como coletar esses dados lá da CVM de uma forma gratuita, segura e rápida. Conseguimos separar esses dados, manipular esse banco de dados, separar dados e salvá-los também em uma outra planilha separada, utilizando apenas o Python, né? Começamos a separação da parte que nos interessa para calcular a margem da empresa aqui, no caso a Bombril, né? E já realizamos, né? Coletamos a receita da Bombril por meio dos filtros que a gente construiu aqui no Python, né? Filtros bem tranquilos, né? Eu tentei trazer mais simplificado aqui possível, né? A gente utilizou aqui o 3.01, que é a conta referente à receita da Bombril, ou a receita também, né? Como eu disse, todas as empresas, mas no caso que a gente separou, já tinha separado para a Bombril, e o resultado operacional também para a empresa Bombril. O que nos resta agora? Nos resta guardar essas duas informações. A gente separou, né, do banco de dados, e a gente separou do banco de dados e criou um novo banco de dados, né, um bem pequeno agora, que só tem dois dados, o do último período e do penúltimo período, né? Aqui também é a mesma coisa para o resultado operacional do último período e do penúltimo período. Nós guardamos isso aqui, tá guardado aqui nesse Hop Bombril, que é um banco de dados também, né? Um data frame, chamado em inglês, um banco de dados, né? E agora a gente tem que guardar esses valores de receita em uma variável, né? Agora a gente tem que separar esses últimos dois itens. E aqui embaixo a gente está realizando essa separação. No caso aqui, nós estamos separando a receita Bombril, no caso aqui VL conta, nós estamos guardando aqui em receita. E a receita operacional de Bombril, nós estamos guardando aqui em ROP. Eu acredito que aqui esteja guardando vamos ver aqui, receita. Ah, perfeito. Anteriormente, na última aula, eu tinha dito que nós temos algumas variáveis, né? Variáveis, como eu já disse hoje, já disse na última aula, são caixinhas que permitem a gente guardar alguns valores, né? No caso aqui, a gente criou uma variável e essa variável está guardando dois valores, né?
aqui no caso 22.816 é o valor da linha lá do banco de dados original, e está guardando aqui 1,13, etc, um número, aqui é um número exponencial, né? E aqui é outro número exponencial também. Quando a gente realizar essa conta, ele vai converter novamente para número inteiro, né? E uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui é ver o tipo dessa variável aqui chamada receita. Vamos ver o tipo dela. Vocês lembram como que vê o tipo da variável, né? A gente vê como type, abre parênteses, que a gente vai entrar com o argumento, né? Type receita. Vamos ver se a gente consegue descobrir qual que é o type dessa receita. Olha só, o type dessa receita é pandas.core series. Ou seja, não é nenhum daqueles. Aqui eu estou vendo aqui embaixo, ele se assemelha às listas que a gente viu na última aula, mas ela não é propriamente uma lista, né? Ela está nesse formato aqui, porque para manipular dados dessa forma, justamente a gente precisa de um pacote para tratar isso, que ele não vem diretamente do Python. Então o tipo dessa variável receita é esse tipo aqui, que está dentro do pacote pandas. Por isso que a gente precisa de utilizar alguns pacotes, no caso aqui para banco de dados. Ele foi importante para a gente. Aqui a gente consegue... falta rodar ainda, né, o receita operacional, para a gente separar a receita operacional, guardar essa receita operacional nessa variável, né? Então, aqui nós temos os valores da receita operacional. Aqui uma coisa legal é que o ano, no caso que é o número da linha, né? O número da linha lá do banco de dados foi colocado como um valor, né? 22.816 se refere a esse valor, 22.817. E aqui a gente sabe que esse valor, esse primeiro aqui é o penúltimo período, ou seja, o ano de 2021. E esse aqui a gente sabe que é o ano de 2022, com base no número da linha do banco de dados, né? E aqui é a mesma coisa, a gente sabe que esse 22.876 é o penúltimo período, e esse de baixo aqui é o último período. E aí a gente consegue calcular a margem operacional e criar aqui, no caso a gente vai criar uma lista, né, margem operacional, com a receita operacional dividido pela receita a receita líquida da empresa. Aqui a gente está citando receita operacional nessa posição aqui, na posição 22.876. Isso aqui, se a gente fizer algum tipo de analogia com o que a gente viu na última aula, a gente poderia colocar aqui dentro também uma variável, e essa variável fosse incrementando sucessivamente para coletar todos os dados daquele banco de dados. Isso aqui não necessariamente precisa de ser um número inteiro. Poderia colocar aqui receita operacional na posição I, e esse I fosse somando repetidamente, aí a gente utilizaria uma coisa que não deu tempo de a gente ver nesse curso, que foi loops de repetição, se caso vocês quiserem anotar aí, para vocês verem aí no futuro. Poderia ser feito dessa forma, para coletar todos os dados do banco de dados de uma vez só, né? Aqui, como a gente está passando aqui por esse conteúdo, a gente vai colocar somente da posição como a gente quer, somente da Bombril, né? Que é 22, aqui no caso seria na posição 22.876. Isso. E aqui ele está calculando essa receita operacional para os dois... a margem operacional para os 2 anos, né? Para o ano de 2021 e para o ano de 2022. Estou multiplicando aqui por 100 porque eu quero que ele coloque já automaticamente. Isso, loop for, exatamente. Eu falei o loop de repetição, né? Tem o loop for, tem outros loops de repetição, né? A gente tem o loop while, tem o loop... Acho que são isso, Fireat tem esse também. Esse eu não conheço. Eu conheço o for e o do while. O do while é do C, na verdade, né?
Aqui é só o wire. Perfeito. E aqui a gente consegue calcular essa margem operacional dessa forma aqui bem tranquila também. Multiplicando por 100, a gente guarda isso aqui. E aqui a gente tem a margem operacional dessa empresa por esses 2 anos. Né? Ele resultou aqui no valor decimal, né? Como a gente previu. Mesmo que o valor inicial estivesse em um valor exponencial. Com esses dados aqui, com esse valor de margem operacional, a gente pode plotar um gráfico. Um gráfico de barra simples, bem tranquilo também, que a gente viu na última aula. Né? Aqui o meu eixo X, que vai ser o meu eixo horizontal, vai ser os 2 anos, 2021 e 2022, que são os anos que eu possuo dados. E o meu Y vai ser margem operacional, que são esses 2 dados aqui que eu guardei. Eu vou querer plotar os eixos X e Y, né, num gráfico de barras, né, plot bar, e vou definir como cor das barras vermelho. Né. E aqui plot show para exibir, para a gente ver a linha, né, de decrescimento no caso. Né. O gráfico ficou um pouco grande, vou tirar um pouquinho de zoom agora. E aqui está o nosso gráfico, e a gente poderia colocar outros elementos também nesse gráfico, como a gente viu na aula anterior. Colocar um título para o gráfico, colocar um nome para o eixo X, nome para o eixo Y. São coisas que a gente consegue fazer aqui no Python de uma forma bem simplificada também, para todos esses dados que a gente possui. Então a gente teve que, para essa margem operacional, a margem operacional para essa empresa foi 11,5 em 2021, 10,7 em 2022, ela teve um leve decrescimento. E o que é essa margem operacional? Só para dar uma ideia para vocês, é o quanto a empresa, o quanto restou líquido para a empresa com base na sua receita líquida. Eu tive 100 de receita líquida. Nesse caso aqui, no primeiro caso aqui, eu tive 11,5 de... depois eu pagar todos os meus fornecedores, pagar todos os meus funcionários, pagar todas as minhas operações, pagar água, luz, essas coisas básicas de operação da empresa, me restou 11,57. Digamos que a empresa tivesse gerado R$100 de receita, né? Me gerou 11,57 de margem operacional. Depois da margem operacional, né, a gente viu no decorrer do curso, ainda tem algumas coisinhas para pagar. Né? Os impostos, tem que ver as operações não continuadas, para aí sim chegar lá no lucro líquido e verificar o quanto de fato resta para a empresa após todos esses gastos aí, essas contas contábeis aí. Eu acredito que encerramos a nossa aula de hoje. Temos alguma pergunta, alguma dúvida?